Bom, pessoal, então vamos resolver aí mais um exercício, né? Fazer o cálculo de raiz característica, mas dessa vez a gente vai fazer, ao invés de ser um AR, a gente vai fazer o quê? Um MA. Por que um MA? Bom, porque o YT está em função das formas defasadas do termo de erro, certo? Temos um termo aqui, o ruído branco, de média 0 e variância 1, como sempre, né? Então, o primeiro passo é o quê? Bom, o primeiro passo, gente, lembra que quando era o AR no vídeo passado, o que a gente fez? Eu isolei, certo? O epsilon-t. Só que como é um MA e o MA ele está relacionado ao epsilon-t, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de fora o elemento estranho, certo? Porque aqui, ó, todo mundo é epsilon, certo? Só não y. Então, isola igual a zero, certo? Segundo passo é o que? A gente vai nomear as raízes características. Lembrando, começando sempre da forma mais defasada, certo? Onde eu vou chamar de lambda 0, a forma mais defasada, lambda 1, epsilon t menos 2, e lambda elevado ao quadrado de epsilon t. E aí vou substituir, certo? Ou seja, chegamos numa equação de segundo grau, certo? Que a gente resolve por meio do Bhaskara, né? Então, resolvendo aqui, a gente vai chegar nesses dois resultados aqui, certo? Então, a gente tem duas raízes características. Em módulo, como é que a gente faz, né, para caracterizar, né? Bom, em módulo tem que ser menor do que 1. Em módulo, os dois são menores do que 1. O que é que isso aponta, gente? Isso aponta que o fato das duas raízes serem em módulo menor do que 1 aponta o fato do MA ser invertível ou estacionário. Bom, o que a gente tem que pensar? Uma propriedade muito importante. Todo MA finito ele é estacionário, certo? Todo MA finito é estacionário. Então, a minha equação característica ela vai servir para fazer o quê? Bom, ela vai servir para ver a invertibilidade, certo? Lembrando que a invertibilidade é o quê? É a capacidade da série sair de um MA e ir para um AR, certo? Ou seja, ela consegue se transformar em um AR. Lembrando que todo AR ele é invertível, mas nem todo AR é estacionário. Então, no caso do AR, como a gente fez no vídeo passado, o cálculo das raízes características vai servir para ver acerca da estacionariedade dele. Aqui no MA serve para ver o que? A invertibilidade, certo? E é isso. Agora, calculando a média. Bom, a média nós sabemos que é só distribuir o operador da esperança matemática, certo? Só que quando vocês forem distribuir, colocar dentro do operador, uma dica, né, que é muito para não perder ponto, é o que? A gente colocar o número e o sinal que acompanha. Bom, como aqui o epsilon é positivo, ok, mas e o negativo? Ah, o negativo a gente coloca dentro também. Entendeu? Coloca aqui dentro. Não deixa de fora, porque senão vocês vão acabar se confundindo quando a gente for fazer o cálculo da variância. Eu vou mostrar o porquê. Então, colocando aqui, certo? Constante, coloco para fora, constante, coloco para fora, certo? E como o processo todo MA finito é estacionário, então o epsilon, a esperança de epsilon t menos 1 e a esperança de epsilon t menos 2 é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa, né? Então, primeiro, a esperança de epsilon-t é zero. Passei aqui o constante para fora. Menos 0,5 epsilon, esperança de epsilon-t menos 1. Menos 0,06, esperança de epsilon-t menos 2. E como é estacionário, eu posso chamar esses dois de esperança de epsilon-t. Como a esperança é tudo zero, então aqui menos 0,5 vezes 0 dá 0. Menos 0,0,6 vezes 0 também dá 0. Média é 0. Por fim, a variância. A variância é a mesma coisa. Vamos distribuir o operador da variância para todos os elementos da minha equação. E aqui, ó, então, variância de epsilon-t é 1, certo? Como está dado aqui. E a variância de menos 0,5 epsilon-t menos 1? Bom, por isso que eu falei que a gente tem que colocar também o negativo dentro do operador. Por quê? Porque no caso da variância, ele vai passar para fora, porém, ao quadrado. E aí fica positivo, entendeu? Se a gente deixasse o sinal de fora, ia ficar o quê? Ia ficar menos 0,25, que estaria errado. Aqui a mesma coisa, né? Variância de menos 0,06 epsilon t menos 2, boto dentro também negativo, porque na hora que passar para fora, vai sair como positivo, né? E aí a gente tem a variância de epsilon t menos 2 e de t menos 1, que é a mesma coisa que a variância de epsilon t. Então isso aqui vai dar o que? 0,25 vezes
1, porque é 1 aqui, e 0,0036 vezes 1, que é o mesmo número, 0,036. Somo os resultados e chego nesse resultado aqui da variância. E é assim que a gente faz o cálculo de raiz característica, seja para R, seja para MA. Lembrando que uma característica do MA é o quê? Todo MA finito é estacionário, já todo AR ele é invertível. Então, o cálculo da raiz característica para o AR vai ser o quê? Para a gente ver a questão da estacionariedade dele. E o cálculo da raiz característica para um processo MA é para a gente ver o que? A questão da invertibilidade dele. Tá legal?